Gente, caiu de repente aqui a internet e vamos tentar novamente aqui. O professor Marcelo vai ter que entrar novamente. Eu de repente, não sei se foi lá com ele lá, o meu também caiu aqui. Mas vamos voltar aqui. As pessoas estão entrando novamente. Um tema interessantíssimo, né? O professor Marcelo defendeu uma tese na USP, lá, sob a orientação do professor Nelson Manrich. E aprofundando, eu estava aqui deixando ele falar à vontade, porque ele traz detalhes, né, importantíssimos, né, para esclarecimento de todos nós aqui a respeito da uberização. Ele está defendendo um estatuto específico para a regulação dessas relações de trabalho, que não se situam especificamente no campo da configuração da relação empregatícia, mas também não se trata de um trabalho autônomo propriamente dito, já que esses trabalhadores são, vamos dizer assim, juridicamente, formalmente autônomos, mas são economicamente dependentes. Aqui, professor. Novamente, nós estamos ansiosos aqui para ouvi-lo cada vez mais. Né? Pronto, ele está voltando aqui. Professor, caiu do nada, né? A internet. Tem acontecido isso aí geralmente, rapaz. É uma pena, mas o pessoal está todo mundo aqui ansioso, todo mundo voltou e não tivemos perda de audiência, não. E fica à vontade da sua explicação. Você estava falando sobre a questão do trabalho para subordinado na Itália, na Espanha. O Brasil não tem uma legislação específica, não é isso? E você Isso, propõe um estatuto específico desse trabalhador, que nem é subordinado, vamos dizer, ele é economicamente dependente e juridicamente autônomo. Seria uma figura mista, né? isso, isso, exatamente. Então, existem propostas nesse sentido, né? O que nós temos hoje no Brasil é uma situação de anomia, ou seja, a gente não tem nenhuma norma prevendo essa situação. Nós tivemos, ano passado, no Brasil, em vários países do mundo, o Uber Off, né? Foi uma manifestação dos motoristas de Uber reclamando quanto os rendimentos deles, né? E uma queixa da categoria que é muito relevante é que eles não têm um canal de comunicação, né? Mesmo que eles criem uma associação, eles não têm com quem negociar. Isso aí é uma dificuldade muito grande e até mesmo sentem que há um desestímulo a essa associação. Porque é interessante observar que nesse tipo de relação existe a possibilidade de geolocalização dos trabalhadores, né? Então, a Uber, por exemplo, e as outras empresas, 99, elas percebem quando eles estão se aglomerando em determinada situação. E a queixa é que há desestímulo, não vá para essa reunião, eles recebem mensagem nesse sentido. Né? Já bem mais recentemente, nós tivemos o break, né, dos entregadores. Né? Foi uma manifestação, break dos apps, que eles chamaram essa manifestação. Né? O que está acontecendo? Ah, a economia vem se retraindo de uma forma brutal, né, no mundo todo. Por sua vez, esse trabalho sob demanda é uma alternativa à sobrevivência. Está havendo um número muito grande de pessoas procurando esse tipo de trabalho. E quanto mais pessoas começam a trabalhar nesse setor, vai ficando menor o rendimento que eles recebem, né? Daí porque as empresas estão buscando ah, fazer um limite de novos cadastros, né? E é uma situação bastante aflitiva, porque você tem, de um lado, pessoas sem nenhuma segurança jurídica, você tem um mercado novo, né, que poderia ser algo alvissareiro, mas que corre-se o risco por falta de uma legislação flexível, não a legislação heterônoma que imponha, né, como eles devam trabalhar, mas num caminho do soft law, que você tem
princípios amplos, tenha algumas definições e que se deixem as próprias partes que elas negociem, elas que estão muito mais rentes à realidade, elas podem negociar através de acordos coletivos, convenções coletivas, contratos individuais. As próprias empresas podem criar regulamentos para isso, né? Mas não se sente. Pode falar. Então, professor, nessa linha, nós temos três questões importantes, né, para abordar. Primeiro, é a questão da competência para apreciar esses conflitos entre esses trabalhadores na uberização e os tomadores dos seus serviços e as plataformas, né? E quem seria a competência para processar diversas demandas. Outra questão é que a possibilidade de formação de associações desses trabalhadores, inclusive até a formação de sindicatos. É possível a sindicalização desses trabalhadores? E terceiro, é que as perguntas que têm sido feitas normalmente é que a nossa Constituição tem como princípios, né, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e lá na ordem econômica o princípio da busca do pleno emprego. Então, quer dizer, o nosso ordenamento, ele visa, sobretudo, a inclusão, a inserção dessas pessoas, e qualquer pessoa que trabalhe, né, pelo valor social do trabalho, a função socioambiental da empresa, a função social da empresa e a busca do pleno emprego, no sentido de se criar mecanismos que visem a facilitação do reconhecimento da relação empregatícia. Me parece que a Constituição aponta num sentido, e a legislação infraconstitucional, principalmente com a reforma trabalhista, enfim, que prevê a figura do trabalhador autônomo exclusivo, né, que é a figura que está lá na CLT, mas, na verdade, não no sentido de inclusão desses trabalhadores para a garantia dos direitos sociais, mas sim para excluir totalmente, né, uma autonomia plena desses trabalhadores, de modo que eles ficariam totalmente sem direitos sociais previstos na Constituição. Me parece que a sua proposta seria uma proposta híbrida, né? Isso. Porque a Constituição, por exemplo, com relação aos servidores públicos, com relação aos trabalhadores domésticos, não reconheceu a existência de vínculo, o servidor público estatutário, por exemplo, mas o artigo 39 faz referência ao artigo 7º, no que diz respeito a alguns direitos fundamentais sociais que eles seriam assegurados aos servidores, né? Então, seria possível a legislação falar só, não há vínculo empregatício, mas ele tem esses direitos, salário mínimo, limite de jornada, meio ambiente de trabalho protegido. Por exemplo, o estagiário, que não é empregado, né, a não ser se houver fraude, mas o estagiário, por a lei de estágio, prevê que aos estagiários se aplicam as normas de medicina, de segurança e saúde do trabalho. Sim. Quer dizer, e aí, na verdade, você vai aproveitar todo aquele microsistema do meio ambiente do trabalho e aplicar também ao estagiário. Você vê que agora a própria medida provisória estendeu o teletrabalho para o estagiário, né? Obviamente, aí o tomador do serviço vai ter que tomar todos os cuidados no tocante ao meio ambiente do trabalho desse estagiário também, né? Bom, são questões importantíssimas que gravitam em torno da uberização, que é um tema complexo, e você está de parabéns realmente pela sua tese e por enfrentar esse tema tão tormentoso. Tentando esclarecer essas dúvidas, né? Mas sem pretensão de... existe uma cisânia muito grande, né? Os que defendem a autonomia e os que defendem o vínculo de subordinação, né? Eu tenho uma posição que é intermediária, mas a gente sabe que é uma posição de lege ferenda, né? De lege lata, o que nós temos é essa escolha, né? Que é até há um poema interessante que eu citei na tese, de Cecília Meirelles, né? Que é ou isto ou aquilo, né? Eu não sei se eu vou brincar, se fica em casa ou se saio. Finalmente, eu não sei se é isto ou aquilo. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo nessa discussão, se é isto ou aquilo, e enquanto isso, essas pessoas estão ao desabrigo da proteção social, né? O que nós temos é uma lei que trata só de mobilidade urbana, que sugere que esses trabalhadores
Isso é só na questão do motorista. O trabalho sob demanda é muito mais amplo que isso, né? Mas é o exemplo mais próximo de nós, né? Sugere que essas pessoas se cadastrem como microempreendedores individuais, né? Então, eles assumiriam todo o ônus, né? Todo o ônus e ainda teriam que fazer uma contribuição de 5% do salário mínimo. Quando a gente sabe que quem está lutando pela sobrevivência, esses 5% do salário mínimo é relevante, tanto que muitos se cadastram e depois são desligados porque não tem como manter esse status de microempreendedor individual. É essa situação que nós temos no direito hoje. São pessoas num limbo, né? São pessoas que são dependentes economicamente, mas que não têm uma proteção social equivalente ao trabalhador seletista, embora o status socioeconômico de ambos seja muito parecido. Existe um lema entre os entregadores que eles dizem assim: o trabalho, o salário, é a gente que faz. Na verdade, isso aí é uma ilusão. Por quê? Como assim o trabalho é a gente que faz e você tem que trabalhar 12 horas por dia, tem que dormir na rua, pedalar 80 quilômetros, se chover você não ganha nada, se você cair da motocicleta, se acidentar, ninguém lhe paga nada. Quer dizer, é uma situação de insegurança muito grande. Ao mesmo tempo, nós vivemos na quarta revolução industrial numa situação de desemprego estrutural, né? Não há perspectiva de criação de novas vagas de trabalho. Pelo contrário, você tem a inteligência artificial, você tem a robotização, né? Tem a internet das coisas. Tudo isso vem a fazer que aquele emprego em larga escala que havia no Fordismo, isso aí que pertence ao passado, não é a realidade do futuro, né? Inclusive, há uma categoria que é chamada de desalentado, porque são pessoas que não têm qualificação, nem têm perspectiva de arrumar um posto de trabalho perto de casa. Então, esses desalentados são justamente esses desalentados, os desempregados, são aqueles que precisam de complementar a renda em face de alguma necessidade, que estão se valendo dessa nova forma de trabalho em plataforma digital. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não extinguir uma possibilidade de renda, né? Então, o que tem que se ter um cuidado é de preservar essa possibilidade de renda. Nós temos um exemplo interessante da economia colaborativa, da economia compartilhada, que foi o primeiro município da Europa que criou a Carta de Bolonha. Nessa Carta de Bolonha, você tem os representantes dos entregadores, você tem as plataformas que cuidam de entrega e tem um prefeito, né? Então, essa Carta de Bolonha, o que ela criou? Como se fosse uma lex mercatória, criou um conjunto de princípios, né, que possibilitam que sejam criados estatuto por cada categoria, né? Então, eles criam, através de convenção coletiva, umas normas que dão proteção. O que há hoje em dia é simplesmente o limbo. E nesse vazio, o judiciário vem decidindo. O judiciário vem decidindo ou dá relação de emprego, ou não dá relação de emprego. Nós só temos hoje, salvo engano, uma decisão do TST, da quinta turma, do ministro Breno, que ele considera assim que não há relação de emprego na relação com a Uber, porque o trabalhador tem autonomia, ele se parece mais como um parceiro do que realmente um seletista. Mas você não temos uma segurança de uma legislação a respeito, né? As próprias empresas são obrigadas a ficarem recorrendo e tal. Então, essa anomia é algo bastante perigoso, né? O que
outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte: nós, juristas, às vezes a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente ficar discutindo essa questão jurídica, que para nós é muito curiosa, é muito interessante, é muito relevante, mas que para o trabalhador que está lutando pela própria sobrevivência, isso não tem tanta relevância. Nós tivemos aqui um encontro institucional no TRT5 que, para mim, foi muito elucidativo. Eu tive vários insights nesse encontro. Existe uma plataforma de transporte chamada Itmove, uma plataforma local, e o CEO dessa plataforma, ele participou do encontro, uma participação dele muito interessante. Participou também o presidente da Associação dos Motoristas Autônomos em plataforma por aplicativo, que congrega cerca de 27 mil motoristas. E o que eles disseram? Qual foi a discussão? Eles não estavam preocupados em criação de vínculo de emprego ou não vínculo de emprego. Eles estavam preocupados em transparência nessa relação, né? O trabalhador, ele quer saber, ele quer ter uma previsão, quanto é que ele está ganhando, quanto é que ele pode ganhar, né? Ele não quer ser desligado de uma plataforma da noite para o dia. Ele tem conta de luz para pagar, conta de água, escola da criança, mercado. E às vezes ele recebe uma crítica, um score, uma pontuação de um cliente, e ele é desligado sem direito de defesa, sem aviso prévio. Isso é uma coisa que machuca muito, eles se sentem desprezados. Não há uma pessoa com a qual eles possam negociar, não podem discutir. A questão da segurança pública para eles é tão importante quanto a questão da remuneração. Houve um caso aqui em Salvador muito dramático, uma espécie de os traficantes revoltados porque na comunidade que eles viviam, que é uma comunidade bastante perigosa, esse serviço de transporte por aplicativo não ia até lá. Eles simplesmente resolveram fazer chamados em nome de outras pessoas. Eu não sei direito como é que eles conseguiram fazer. Eu sei que eles mataram sequencialmente 4 ou 5 motoristas, né? Então foi uma coisa que chocou muito a comunidade. Então são essas coisas que precisam de uma proteção jurídica, né? Mas essa proteção jurídica, hoje o Estado, ele não tem aquela força que ele já teve antigamente, né? Antes da globalização. Hoje em dia, a gente sabe que grandes corporações, inclusive FIFA, ONU, né? Grandes multinacionais criam normas também. E FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, né? O Estado, hoje em dia, ele não tem mais aquela força que ele tinha para impor normas e para regular essas situações. Essa situação do Uber mesmo foi implantada há poucos anos aqui no Brasil e ninguém pediu licença, né? Como eles agiram segundo aquela máxima de Ehrlich, do direito vivo. Eles foram chegando e foram desenvolvendo as atividades dele, o Airbnb também, por exemplo. Eles não pediram, não esperaram uma lei para começarem a atividade, né? Eles começaram simplesmente a trabalhar, né? E o direito vem depois, né? O direito vem depois para tentar... Diga, professor. Então, professor, por exemplo, no caso brasileiro, né, a nossa CLT, a nossa legislação laboral, prevê lá no artigo 8º que o direito comparado pode ser fonte subsidiária diante da lacuna, né, da lacuna normativa. E nesses casos, me parece que um dos caminhos seriam esses, assim, de lege lata, inclusive, não é nem de lege ferenda. Nós já temos permissão, no artigo 8º da CLT, como fonte supletiva ou subsidiária, o direito comparado. Então, seria possível, né, guardadas as devidas semelhanças, por exemplo, o direito italiano, o direito espanhol. Na Califórnia mesmo, por exemplo,
um juiz lá determinou o pagamento dos direitos trabalhistas aos trabalhadores de Uber, né? Ou seja, mas lá no sistema de common law, o juiz tem muito mais liberdade para criar o direito, né? A gente sabe disso. No sistema de civil law como o nosso, há maior dificuldade, mas eu digo que há previsão, né? No artigo 8º, essa cláusula de abertura do artigo 8º para se invocar o direito comparado, e aí sim seria, eu sei que é mais dificultoso, que o juiz do direito comparado permite realmente a confrontação da situação fática, etc. Mas como são empresas multinacionais ou plurinacionais, elas, a forma de exploração delas ocorre de maneira muito semelhante em todos os estados. Então nós temos, a meu ver, a possibilidade da legislata de utilizarmos o artigo 8º da CNT para resolvermos os casos concretos. Inclusive, por exemplo, assegurando um mínimo existencial a esses trabalhadores, porque eu digo os direitos fundamentais sociais não são destinados apenas aos empregados, mas também a alguns trabalhadores, né? O trabalhador temporário, o trabalhador avulso, o trabalhador doméstico, como eu disse aqui, o estagiário, e outros, o representante comercial, enfim, embora a gente possa buscar, né, nesses casos, a possibilidade de inclusão desses trabalhadores, ainda que na sua própria tese, de um sistema híbrido, de assegurar esses direitos mínimos, né? Vamos dizer, o salário mínimo e a jornada máxima de trabalho, por exemplo, semanal, alguma coisa nesse sentido, para que seja assegurada o núcleo essencial, né, da dignidade da pessoa humana, né? Me parece que é essa a preocupação, isso libera o interesse público no Estado Democrático de Direito, é a dignidade da pessoa humana. Porque, embora o governo venha flexibilizando cada vez mais e reduzindo os direitos sociais dos trabalhadores, em geral, o direito social, lato sensu, mas a pandemia demonstrou a necessidade de um Estado cada vez mais presente. Eu acho que essa pandemia traz, e nós, né, operadores do direito, temos que fortalecer isso, o Estado democrático de direito, fortalecer o Estado. E o juiz do trabalho, por exemplo, decidido, ele é o próprio Estado, né, o Estado juiz, e resolvendo os problemas com base no próprio ordenamento, nas normas que nós temos aí, né? O que você acha disso? Eu acho que essa é uma posição extremamente respeitável e que tem que decisões nesse sentido terminam forçando que os grandes lobbies dessas empresas, que eles atuem junto ao Congresso, que essa insegurança na atividade dele com decisões nesse sentido, forcem ele a criar um estatuto próprio. Acho muito importante que haja decisões reconhecendo o vínculo de emprego nesse sentido, porque cria uma pressão para que haja uma legislação, né? Eu, particularmente, tenho uma posição mais conservadora. Entendo que a lei de introdução ao Código Civil não permitiria a gente fazer um transplante, digamos assim, de uma norma alienígena para aplicar no nosso direito. O direito comparado, na minha concepção, serviria mais como uma fonte de interpretação, né? Como se fosse um princípio, não para você aplicar um estatuto, até porque são vários estatutos em vários países, né? O que a gente tem hoje, por exemplo, no estado da Califórnia, tem lei, não é decisão de juiz. É no sentido de que se o trabalhador em plataforma ele exerce uma atividade que é típica do objeto social da empresa, se ele exerce uma atividade assim, ele pode ser reconhecido como empregado. Só que o empregado norte-americano, employee, diferentemente do empregado brasileiro seletista, ele tem um rol de direitos bastante restrito, né? E para ser caracterizado como empregado, também não se exigem aqueles elementos todos que a gente tem de pessoa física, pessoalidade. Tanto que o terceirizado lá nos Estados Unidos é considerado empregado, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado de fazer esse transplante, porque nós temos uma história, nós temos um direito do trabalho que tem uma tradição. Eu acho complicado você transplantar uma norma de um país para outro sem essa adaptação. Acho sim que todas essas normas
do direito comparado devem servir de material de subsídio para criar nossa norma com as nossas características. Nós não somos um país rico, né? Nós temos um problema muito grave de fraude, de trabalho informal, que é mais ou menos metade dos trabalhadores trabalhando na informalidade. Então, tudo isso aí deve ser adaptado. Agora, eu louvo essas decisões, particularmente, que reconhecem o vínculo, como uma forma de pressão para que o Congresso, para que o Executivo, para as empresas, para eles se mobilizarem e cuidarem desse problema, dessa anomia que está havendo, né? Que gera muita insegurança. É interessante, né, a sua proposta, né, e na sua tese brilhantemente que você defendeu, é que realmente, né, nós temos essa dificuldade. Só que o nosso ordenamento não permite que o juiz pronuncie o não liquid. Ou seja, ele tem que decidir. Ele não pode invocar lacuna para deixar de decidir. Ele tem que decidir. E, bem ou mal, é isso que a Justiça do Trabalho tem feito, né? Como se disse lá, um acordo lá do TST, da quinta turma, né? Em que negou a existência de vínculo, deixou esse trabalhador completamente no limbo, né? É isso que eu digo, que o nosso ordenamento não permite isso, já que a competência é da Justiça do Trabalho, que se trata de relação de trabalho lá do censo, né? Se fosse da emenda 45, artigo 114, eu acho que o juiz do trabalho, tendo da função social, né, do processo do trabalho, né, já que hoje não lida apenas para realizar o direito material do trabalho, mas também outras relações de trabalho lá no centro, seria realmente bem importante, né, o TST firmar a jurisprudência nesse sentido. Né? Congelou? Está dando para ouvir? Voltou? Deu uma congeladinha, mas já voltou. Então, professor, nós já estamos partindo para o final, né? Nossa, estou vendo aqui a participação, agradecendo o carinho de todas as pessoas que participaram, né? Mas fica aí, você tem 4 minutos para fazer suas considerações finais, professor. Opa! Então, sobre um ponto que o senhor levantou, o que fazer se nós não temos parasubordinação no Brasil? Eu me socorro aqui da lição do professor Amaury. O que ele defende nessa situação? Que no caso concreto, você avalie essa relação tem características mais de trabalho por conta própria ou mais por trabalho subordinado. Mas isso no caso a caso. No caso a caso não é uma situação tão difícil. O juiz vai ter aquelas provas todas coletadas, vai ter uma instrução, vai ter documentos, argumentação das partes, doutrina, jurisprudência, legislação, vai decidir. Né? Mas a grande dificuldade, no meu caso, que defendi uma tese, foi definir isso de forma abstrata. Né? Essa, para mim, que é a grande dificuldade. No caso prático, não tem dificuldade. Né? Aí é a questão do ônus da prova, né? Geralmente vai reduzir mais como a questão do ônus da prova, a questão processual, enfim, né? Se houver uma revelia, resolvida. Né? Houve a revelia, pronto. O trabalhador causa. Mas acabei de desenvolver isso com argumentos, com fundamentos. Né? Não pode ser algo assim só com base em presunção. Uhum. Uma outra questão que seria interessante seria considerar esses trabalhadores como avulsos, né? E tendo a intermediação da mão de obra. Porque, na verdade, o que acontece? A plataforma ela atua fazendo o papel de recrutamento desses trabalhadores e vai oferecer serviços, né, aos tomadores do serviço. Né? Quer dizer, entram 3 figuras aí, na verdade. Como você disse, a plataforma... Cooperativa de trabalho. Cooperativa, né? Existem alternativas. O que não se pode admitir é que uma situação... Mas você defende que isso tem que ser tudo... E até a próxima, né, gente? Fiquem com Deus. Olha, voltou para o... Deu uma travada aqui. Foi. E eu estou falando, né? Sim, professor.
É que eu me perdi um pouco no raciocínio aqui. Enfim, não, a ideia de criar mecanismos alternativos, né, inclusivos, seria estimular esses trabalhadores, né, ter um sistema, o próprio Ministério da Economia, ou seja, o Ministério do Trabalho, criar regramentos internos, enfim, de atuação, de fiscalização, para evitar a exploração, né, a redução dessas pessoas à condição de trabalho extenuante, trabalho que mais caracteriza a prática de crime, de trabalho em condição de escravidão, né? Jornada exaustiva, exposição ao risco de acidentes, principalmente aqueles que trabalham com bicicletas, com motos, etc., né? Uma exposição muito grande que coloca em risco iminente a sua vida, a sua saúde e a sua segurança, né? Acho Inclusive, que coloca a vida de todos os cidadãos, né? Se você sim, tem um motorista de motocicleta, de bicicleta, de automóvel, que está trabalhando o final de semana inteiro sem dormir, ele pode causar um acidente gravíssimo, né? é Tem que haver verdade. uma alimentação, você tem que proteger o nascituro. Como é que fica a situação de uma trabalhadora em plataforma grávida? Como é que fica Uhum. isso? Então, existe um limbo aí que é algo que deve ser preenchido, que já está tornando essa situação insustentável. É verdade. O que se agravou em tempos de Covid, né, de pandemia, né? Sim, isso Acho aí ficou que muito agora, né? Ficou essa pandemia, como toda situação limite, nos levou a repensar todas as relações, né? Inclusive relações de trabalho, relações onde há ali uma conflituosidade inerente, né? Uma fragilidade muito grande da situação do trabalhador. Tudo isso ficou muito evidente agora, né? Uma situação crítica. E tem esse lado bom, digamos assim, né? Como tudo na vida, né? O conflito, a crise nos leva a repensar, né? é isso mesmo, professor. Então, querido amigo e confrade, um grande abraço, muito obrigado, parabéns pela sua tese, parabéns pela sua live, pela apresentação, pela clareza das suas ideias, e vamos seguindo em frente, né? Pensando sempre como aquela música lá do Jota Quest, que eu sei que você gosta muito de música, de literatura, de poesia, Gosto. né? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Que beleza. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Obrigado, É, professor. eu que Fica com Deus. agradeço a oportunidade de estar no espaço da BDT para divulgar conhecimento jurídico, de ter uma oportunidade de ter uma interlocução com um confrade tão ilustre, e agradeço a audiência dos amigos, do pessoal que segue a BDT, e estamos aí na luta, né? Não podemos nos conformar com essa situação de completa insegurança. Muito obrigado, fico com Deus. Um ótimo final de semana para você e todos os queridos amigos aí da Bahia, viu? E para todos. Tchau, tchau.